Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 296 e minguando até 994 dias, 6 de outubro de 2024. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Demônio, parte 2. Vou fazer uma leitura nessa Bíblia significativa, mas antes eu quero que vocês compreendam como é que essa Bíblia significativa ela foi formada, né? Primeiro ela veio, né, astronomia, estudando a astronomia, a ciência do universo, o estudo da ciência do universo, tudo aquilo que envolve, né, essas belezas naturais de Deus, a astronomia, as estrelas, a lua, o sol, tudo isso veio aplicado nessa Bíblia significativa. Depois, segundo, nós veio a flora, né, as plantas, tudo aquilo, as plantações, a árvore. Aí você volta no livro de Gênesis, você vai ver que falando, né, a árvore, né, no livro de Gênesis fala sobre a árvore, no livro de Gênesis fala sobre a astronomia, o sol, a lua. Veja só, tudo aqui na Bíblia significativa. Não é uma Bíblia totalmente é, criada para o homem. Não é exatamente criada para o homem, porque é por isso que ela chama significativa. Aí entra a fauna, né? A vida dos animais, ela vai se aplicando tudo aqui dentro da Bíblia, desses três. Aí depois desses três, por último, nós vamos ter, né, a junção de todas elas, que é a astronomia, a astrologia. A astrologia, ela é o estudo de todos os movimentos dos astros, tudo aquilo que eles aplicaram dentro dessa Bíblia significativa, para que eles movem isso de uma forma global, digamos assim, universal, que ele faz o movimento para todos unificado. Então, muitas das vezes, quando um astro, por exemplo, ele vem de uma forma significativa, eles não vão representar a sua vida, eles vão representar a vida do outro. E quando eles fazem o movimento para fora, explicando uma postura política, social, ele vai para fora já negado. Quando ele vai para fora, vai negado porque ele está querendo alcançar aquelas pessoas que estão à volta, que estão ao redor, chamando ela para Cristo, fazendo um último chamado para que elas tenham consciência de todas essas grandezas de Deus. E aí eu falo Bíblia significativa, astrologia, astronomia, fauna, flora, coloca tudo aqui. O seu juízo vai chegar. Se vocês fez o bem, parabéns para vocês, ok? Se vocês fez o mal, aguarde, né? O juiz de Deus está chegando. Então, vamos ter, vamos ler essa Bíblia significativa depois dessa ideia, dessa palestra, dessa Bíblia significativa. Vai ficar bem claro o que representa isso para nós. Vai ficar bem claro o que representa isso para nós. Bíblia significativa. Está envolvido a astronomia, está envolvida a flora, a fauna e a astrologia. Por último, a junção de toda a astrologia. É como esses astros vão movimentar esse universo, ok? Eles vão usar a astrologia, a imagem do homem, fazer coisas significativas para movimentar essa ideia para fora, para jogar tudo isso para fora, para que as pessoas venham se responsabilizar sobre os seus bens, sobre os seus mal. Manda tudo para fora. Isso não é importante
para um corpo simples, emocional. Isso não tem importância, não tem significação. Nós somos felizes simples, simples, na vida simples. É assim que Deus criou nós, para nós termos um relacionamento simples. Algo que passa para tudo para fora aí é tudo de Cristo, irmãos. Tudo de Cristo. Cristo é uma construção que Deus construiu. Aí o anticristo, o demônio que veio, os anjos caídos, que as pessoas falam que é anjo caído, né? Que eu não acredito em anjo, eu acredito em seres com uma grande consciência emocional, grande consciência espiritual, não emocional, que é emocional quando você tem uma sabedoria de emocionalmente, você ter um equilíbrio emocional, ela vai servir muito para você relacionar o seu corpo emocional. Ela vai te dar uma boa estrutura quando você tem conhecimento, quando você consegue relacionar isso de várias formas. Ela vai te dar você uma estrutura para você fazer um trabalho social, mas até então, emoção são coisas que ficam no meio do caminho. Até então, são coisas passageiras. Nós somos felizes, nós somos tristes, nós somos felizes, nós somos tristes, dependendo da pessoa com quem nós estamos relacionando, dependendo do lugar aonde nós estamos, nós podemos sentir bem ou podemos sentir mal, certo? Porque muitas das vezes esse bem e esse mal vem dos nossos relacionamentos, ou às vezes uma crise que nós estamos tomando dessa guerra fria, tomando e colocando para dentro. Ok? Vamos entender. Vamos fazer essa leitura dessa forma. Ok? Vamos lá. Marcos 5, a partir do 20, do 1 até o 20. Vou fazer essa Bíblia, eu vou ler essa Bíblia toda, essa parte desse capítulo todo, até o fim, de 1 ao 5. Marcos 5, do 1 ao 5. No meu título está escrito O Endemoniado Gagareno. E chegando a outra margem do mar, a província dos Gagarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espíritos imundo, com espírito imundo. Se vocês ouviu tudo que eu estou dizendo sobre a Bíblia significativa, se você está acompanhando todas as partes que eu tenho de Deus do início, você está compreendendo tudo. Por exemplo, nesse primeiro capítulo, vamos ver. Olha, chegando à outra margem do mar. A outra margem do mar. O mar representa sal, pecado, salgado, pessoa salgada. Província dos Gagarenos. O título fala que o Gagareno é o demoniado. Província dos Gagarenos. Tinha muitos ali, muitos endemoniados. E saiu a ele do barco. Lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem, saiu dos sepulcros um homem com um espírito imundo, a qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tende sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. E andando sempre de dia e de noite, chamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Emanuel, vou trocar o nome de Jesus por Emanuel, porque Jesus, ele não era tempo dele ainda. E naquele tempo nós relacionávamos o corpo vivo, a palavra da vida, Emanuel. Entenda isso rápido. Vamos pegar Emanuel no lugar de Jesus, para a tradução ficar mais compreendida. E quando viu Emanuel, ao longe, correu e adorou. Por que que... Vamos dar uma pausa aqui. Por que que ele correu e adorou?
porque ele conhecia Emanuel. Como que nós sabíamos que esse demônio tinha intimidade com Emanuel? Veja o próximo capítulo, veja o próximo versículo. E quando viu Emanuel ao longe, correu e adorou, e clamando com grande voz, disse: Quem tem eu contigo, Emanuel, filho do Deus Altíssimo? Conjure-te por Deus que não me atormentes, né? Porque ele tinha uma consciência, não me atormente. Por que que ele estava dizendo isso, né? Ele estava numa missão onde que talvez a maioria das pessoas emocionais elas têm essa dificuldade de passar um trabalho, porque para ele fazer um movimento para fora ele tem que negar a si mesmo. E é por isso que ele saiu do sepulcro, saiu do reino dos mortos, ele estava se movendo para fora, ele estava se permitindo para fora. Vocês compreendem isso da sua forma, vai compreendendo isso. E clamou com grande... Vamos repetir esse versículo. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Emanuel, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Por que que ele disse isso? Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo, né? Vai para fora, né? Vai para fora. Aí você vai vendo o que aconteceu com ele depois. Vamos seguir em frente. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque sou muitos. E roga-lhe, e, ro, e rogava-lhe muito que os não viesse para fora daquela província. Rogava-lhe muitos que os não ou viesse para fora daquelas províncias. Muitos ali não queriam que ele fosse movimentado para fora, né? Estava impedido, estava aprendendo alguma coisa ali, que falava, não, deixa ele aí, não vamos soltar ele não, né? Os políticos todos fazendo aquelas armação, né? Fazendo uma cubadora para esquentar aquele lugar, para que de uma vez ele saia. Vocês vão entendendo. Se você estiver acompanhando tudo, vocês entendem. Rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província, e andava ali postando no monte, andava ali pastando no monte um grande, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos para que entremos neles. Os porcos é uma significação muito boa, né, para vocês sabem. Eles comem lavagem, né? Eles alimentam de coisas impuras, eles, né? É igual o dia de hoje, né? Vários ensinamentos emocionais, né? Pessoas dando suas opiniões na vida do outro e tal. É isso, irmãos, é exatamente isso. Nós somos tratados como porcos, todos somos tratados como corpos, não por essa estrutura que já veio. Não vamos entrar em detalhe, vamos continuar com o lector. E Emanuel logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundo, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhaceiro no mar, e eram quase 2.000, e afogou-se no mar. Presta atenção nessa estrutura final. Afogou-se no mar. Afogou-se no mar. E os que, e os que, e o que apacentavam os porcos fugiram, e anunciando na cidade e nos campos, e saíram muito a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Emanuel, e viram e e viram o endemoniado que tivera a legião, assentado, vestido e perfeito juízo, assentado, vestido em perfeito juízo, assentado e vestido
em perfeito juízo. E temeram, e os que aquele que tinha visto contaram-lhe o que acontecera ao endemoniados e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse do teu território. E entrando ele no barco, rogavam-lhe o que fora o endemoniado que o deixasse estar com ele. Emanuel, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anunciar-lhe quão grande coisa o Senhor te fez, como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar os Decápolis com grande coisas, Emanuel lhe fizera, e todos se maravilhavam. Ok? Perfeito. Esse título é uma que eu tenho mais referência. Vamos ter, quero falar, além a criação de Emanuel, existe cúmplice dele e existe uma cumplicidade única. Cúmplice e uma cumplicidade. Por exemplo, como a criação de Lázaro, por exemplo. Tem um cúmplice de Emanuel e a cumplicidade. A cumplicidade é aquela que suga todas aquelas energias negativas para um só lugar, certo? Para que ele transforma, devolva isso para a sociedade, porque isso, de uma certa forma, é da sociedade. Não é de corpo emocional, é da sociedade. Então ela tem que sair. Então Emmanuel criou naquele tempo várias estruturas significativas, real. O cego, né? A mulher que sangrava por 12 anos. Cada uma dessas estruturas naquele tempo vai representar uma coisa. Aí você vai ver que tudo isso pode ser interpretado. Hoje, sobre o demônio gagareno, nós temos um movimento muito bom, né? Um líder político hoje que estão, né, aparecendo nesse exato momento com grande influência. Existe esses trabalhos que estão, de uma certa forma, movendo tudo isso a favor de Cristo, certo? A favor de Cristo, para reunir todos os trabalhadores. Deus vai conduzir todos no seu juízo perfeito. Então, acontece dessa forma. Existe uma criação de um cúmplice e uma cumplicidade. Um cúmplice e uma cumplicidade. Existe várias estruturas. O livro de do o livro do Mateus, Marcos, Lucas, né? E eles estão ligados mais à astrologia, aos movimentos dos astros, tudo aquilo que eles viram com seus olhos, eles contemplam. É um livro mais próximo, são os livros mais próximos dessa nossa realidade, das criação, dos movimentos de Emmanuel que ele criou, né, daquele tempo, e da agora que ele vem com uma cumplicidade única, voltando no fim, com várias estruturas da mesma forma. Lázaro, né? Estrutura de Lázaro, a criação que Emmanuel criou, da estrutura de Lázaro, o demônio gagarena, a mulher com fluxo sanguíneo, são muitas, cada uma delas vai representar uma estrutura, e ela pode estar nesse exato momento, principalmente aqui nesse nosso país, nesse nosso Brasil, aonde está concentrado a grande maioria dos astros todos, e os que estiverem ao redor dessa situação, eles vão, de uma certa forma, conhecer de todas as formas com esse julgamento final de Deus dentro do Cristo. Vocês compreendam o movimento que está acontecendo aqui no nosso país. Ele já era muito antes, já foi começado esse trabalho, esse processo. Não é uma coisa que já é uma coisa bem antes, né? Bem antes, digamos assim. Não vou falar em data, não vou falar em numerologia, para que vocês entendam. Tudo isso é um movimento consciente, independente da data ou não, vocês tenham isso na sua consciência. Já era uma coisa bem
certa para esse tempo. Aí, se vocês quiserem entender de outra forma, hoje nós estamos vivendo a maiores das tecnologias. Nós ainda temos aí um monte de gente, por exemplo, dando as suas opiniões emocionais, roubando, matando. Gente, vocês têm que compreender que isso é uma liberdade. Você trabalhar a expressão, você deixar devolver aquilo que não pertence a você para a sociedade, para que Deus faça juízo com isso, certo? Se um dia, quando as coisas estiverem corretas, o que eu quero resumir tudo? Quando as coisas estiverem bem organizadas, um policial ele vai dar conta de cuidar de 10.000 pessoas, de uma cidade com 10, 20 mil habitantes, um só policial, porque ele já vai ter ciência, ele já não vai estar entendendo umas coisas complexas, ele já vai entender que Deus não dorme, que Deus tem o seu juízo em Cristo. Ele está trabalhando todos os atos aqui, todas as coisas, Deus está aperfeiçoando tudo aqui no Cristo. Peço a vocês que se inscrevam neste canal, sinalize esse vídeo, ok? Vou fazer a terceira parte, vocês acompanhem tudo, não perca nada de que está sendo dito e deixe de ser essa vítima social. Obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe a nossa consciência entre a vida e a morte.